O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A nós descei divina luz, a nós descer divina luz, e em nossas almas acender o amor de Jesus. E em nossas almas acender o amor de Jesus. Reverendíssimo Dom Tiago, pároco desta paróquia São Bento e desta comunidade, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, irmãs religiosas beneditinas, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a dirigirmos o nosso olhar para o sacramento do matrimônio. Tanto na primeira leitura, quanto nos salmos de hoje, também de algum modo na segunda leitura e no Evangelho, se toca diretamente esta realidade do amor vivido pelo cristão lá no seio da família. De um modo muito especial, o amor do esposo para a esposa, o amor da esposa para o esposo. Deus criou o ser humano por amor. A criação divina é um transbordamento do amor de Deus. Tudo Ele faz por amor e porque ama. A Santíssima Trindade, antes de tudo ser criado, é comunidade de amor.
E é exatamente o transbordar deste amor de Deus que faz com que Deus crie todas as coisas, inclusive o ser humano. O ser humano, de fato, diferente de toda a obra da criação de Deus, é imagem e semelhança de Deus. Isto é, Deus quis conceder ao homem, à mulher, também a capacidade de amar. Assim como Ele ama, quis conceder ao homem a capacidade de amar. Isso, de fato, é ser imagem e semelhança de Deus. Para que o homem e a mulher fossem capazes de amar a semelhança do Criador, inclusive sendo um reflexo do Criador, Deus concedeu ao homem e à mulher a liberdade, o livre-arbítrio. Muitas pessoas perguntam assim: por que que Deus nos deu essa liberdade? É tão difícil de lidar com isso todos os dias? Já ouvi muitas pessoas questionando assim: por que que Deus nos deu liberdade? Então, se você fosse programado para fazer tudo, você não ia amar nada e nem ninguém. Se nós fôssemos programados para amar como robôs, aí não existe amor. Deus nos concedeu a liberdade para que nós de fato fôssemos capazes de amar. É próprio do amor a eleição, o eleger, o escolher, o reconhecer o outro e escolher como objeto do meu amor. É próprio do ser que é amado sentir-se eleito, escolhido, fruto da decisão livre de alguém. Para que nós pudéssemos amar, Deus nos concedeu a liberdade. Essa é a resposta. Se nós não tivéssemos a liberdade, não seríamos capazes de amar. Deus nos fez por amor, Deus nos fez para amar. Toda a obra da criação de Deus é um reflexo do seu grande amor por nós. E o coroamento é a criação do homem e da mulher. É o que nós ouvimos hoje, na primeira leitura. Eu repeti isso em algumas das reflexões desse fim de semana, vou dizer aqui também, porque é algo para nos espantar, é um mistério, é para nos admirar. Veja só, que ao conceder à criatura a capacidade de amar, a liberdade, o livre-arbítrio, Deus corre o risco da criatura não amar de volta. Isso deveria nos assustar, porque Ele, sendo Deus, nos fez livres por amor, e nós podemos escolher ou não devolver o amor a Deus. Deus corre o risco, quando Ele nos cria por amor, corre o risco de nós não amarmos de volta. Mas Ele continua sempre nos amando. Isso nós nunca podemos esquecer. Quando a palavra de Deus diz que Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre, e quando a palavra de Deus nos ensina que Deus é amor, então isso significa que o amor de Deus por nós nunca muda. Ontem, hoje e sempre, Deus continua nos amando, ou seja, Deus é fiel, Ele faz a sua parte, e é claro, nós somos livres para dar uma resposta. Deus espera de nós que a nossa resposta também seja uma resposta de amor. Cada um de nós. Deus está esperando do Padre Breno e de cada um de vocês uma resposta de amor. Isso se traduz na vida. Não é apenas uma ideia, mas se traduz na vida.
o modo como Deus quis expressar esta comunidade de amor aqui no mundo, de um jeito assim tão visível, tão claro, se chama família. Deus quis expressar a sua realidade divina, instituindo a família, desde a criação do mundo. Todos nós temos uma família. Às vezes nós não temos aquela família ideal que na nossa cabeça nós construímos um projeto, sei lá. Mas nós não caímos do céu assim do nada. Nós existimos porque nós somos frutos da união do homem e da mulher. Como está escrito na primeira leitura de hoje. E é verdade. Ninguém pode negar essa realidade, porque é verdade. Isso é algo natural. Porque quando diz assim natural, é porque é obra da criação. E o Senhor abençoou esta união natural do homem e da mulher, esta união. E elevou a dignidade de sacramento através de Jesus Cristo, que é o que nós ouvimos hoje no Evangelho. Então veja só, esta união do homem e da mulher é abençoada desde a criação do mundo. E hoje no Evangelho nós ouvimos Jesus transformar esta união natural em sacramento. Na igreja existem quantos sacramentos, povo de Deus? Quantos? 7. Agora hora da catequese. Na igreja existem 7 sacramentos. 3 sacramentos é para a nossa caminhada, é para sustentar, é para nos dar força, é para nos dar capacidade de fazer aquilo que Jesus pede. O batismo, a Eucaristia e a Crisma. São sacramentos que nos sustentam com a graça para que nós possamos fazer aquilo que agrada a Deus e viver de acordo com o Evangelho. Então agora o padre até já aproveita para dizer assim, se você ainda não tem algum desses sacramentos, procure fazer a sua preparação, porque para a nossa vida de fé nós precisamos deles, dos 3. Batismo, Eucaristia e Crisma. Nós temos 2 sacramentos na igreja, que são sacramentos de cura. Por quê? Durante a nossa caminhada, nós vamos ter momentos em que nós caímos, fraquejamos. Nós vamos ter momentos da nossa fragilidade humana, a doença espiritual e a doença física, porque nós somos frágeis, nós fomos feitos do pó da terra, não é assim? Então Deus nos deixou 2 sacramentos de cura, a confissão e a unção dos enfermos. E existem 2 sacramentos que são sacramentos de serviço. Vocês se lembram de Jesus dizer assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Vocês se lembram de Jesus dizendo assim: quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Se alguém quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Jesus diz isso depois de dizer que ele veio servir. Então na igreja tem 2 sacramentos que nos colocam dentro do servir a Deus. Sacramento da ordem, do qual nós, padres, fazemos parte, os diáconos, nosso bispo, o papa. E o sacramento do matrimônio. Vocês sabiam que o sacramento do matrimônio é um sacramento de serviço? Vocês sabiam disso? Então agora ficaram sabendo. Sacramento do matrimônio, no Catecismo da Igreja Católica nós vamos encontrar isso. É um sacramento de serviço. Você homem, você mulher, serve a Deus, a palavra de Deus,
Como? Vivendo lá o evangelho na sua família. Você é um servo, uma serva do Senhor. Você está respondendo uma vocação, um chamado a servir, quando você diz sim no sacramento do matrimônio. E assim, você está amando a Deus, amando a sua família. Os filhos, é lógico, de acordo com o plano de Deus, eles são uma consequência de um amor entre o homem e a mulher. Eles fazem parte da família, e como Jesus ama as crianças, hoje no Evangelho a família está completa, porque primeiro Jesus falou do homem e da mulher, e depois ele acolheu as crianças. Então é pai, mãe e filho. Olha. E aqui na palavra de Deus, Jesus não faz rodeios, Jesus não coloca nuvens escuras sobre essa afirmação. Ele fala com clareza. Os fariseus querendo colocar Jesus à prova, por quê? Porque o assunto é assunto delicado, é um assunto espinhoso. Então, para colocar Jesus contra a parede, eles levam a questão do divórcio para que Jesus possa resolver essa situação. E aí Jesus devolve a pergunta: o que Moisés vos ordenou? Eles respondem assim: Moisés permitiu dar uma carta de divórcio. É assim que está lá. E Jesus diz o quê? Jesus está dizendo assim: Moisés não permitiu, Moisés tolerou. Tolerou por causa da dureza do vosso coração. Mas desde o princípio não é isso que está no plano e no projeto de Deus. E aí Jesus vem afirmar: aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Pronto. Encerrou o assunto com os fariseus. Então divórcio existe na lei dos homens, mas na lei de Deus, se o casamento foi válido, não existe. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não. Pronto. Quem falou? O Padre Breno? Pega o seu folhetinho aí. Vai lá no versículo 11 da palavra de Deus, do Evangelho que nós ouvimos. Imaginem que os apóstolos não ficaram convencidos com a resposta de Jesus. Ficaram incomodados. Aquilo gerou incômodo até nos apóstolos. A resposta que ele deu. E depois, à parte, eles foram questionar Jesus. Então Jesus foi questionado mais de uma vez. Pelos de fora e também pelos de dentro. A respeito desse assunto. E o que é que Jesus respondeu para eles? Vamos ler juntos, toda a igreja lendo o versículo 11. O que é que está escrito aí? Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. Versículo 12. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Pronto, Jesus deu a resposta que não mudou nada. O mesmo que ele disse para os fariseus, também respondeu para os apóstolos. Que em resumo é isso mesmo. O que Deus uniu, o homem não separa. No dia que muitos aqui devem ser casados no religioso, no dia que vocês vêm todos felizes, né? Cheios de maquiagem, emocionados, coraçõezinhos assim subindo, né? Nos vídeos, depois a gente vê os clipes bonitos, vocês vêm diante do altar, aí quando vocês dão o sim, um para o outro,
dão o sim um para o outro, aí vem a bênção do Senhor. O Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, confirme e abençoe em Cristo Jesus essa união. E aí, o resumo de tudo: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Foi dito lá, no dia do casamento. Aí agora o padre vai descer para questões práticas. Você que tem o sacramento do matrimônio, está sofrendo tentações, em qualquer âmbito que seja, para desistir ou para abandonar a sua missão de servir a Deus, tendo uma família de Deus, não desista, corte o mal pela raiz. Tanto o homem quanto a mulher, não abandone esse plano e esse projeto de amor. Com a graça de Deus e com a ajuda de Deus e a intercessão de Nossa Senhora, tudo é possível. Tudo é possível. Essa palavra precisa ser dita, porque ela tem que chegar antes das tragédias dentro das famílias acontecerem. Então é preciso anunciar. E o padre está dizendo para você: corte o mal pela raiz. Se você está sofrendo tentações nessa área da sua vida, de abandonar a sua casa, porque não é projeto de Deus que você abandone a sua família. Nem marido abandonar esposa, nem esposa abandonar marido e filhos. Por causa de situações muitas vezes para satisfazer dos próprios prazeres, egoísmos. Deus nos deu esse projeto para nos ensinar a amar e amar direito. E é lógico que esse projeto é lindo. O Salmo vai dizer assim, que é feliz o homem que teme o Senhor, que faz a vontade de Deus é feliz. Então, se você procura fazer a vontade de Deus, mesmo com as dificuldades, com as tribulações que você enfrenta, pode ter certeza, existe uma alegria do Espírito Santo na sua vida, na sua alma, no seu coração, por estar no caminho de Deus. E ninguém pode roubar isso de você. Está no Salmo de hoje. Feliz é o homem que teme o Senhor. Será muito feliz se teme o Senhor. Então esse é o primeiro ponto. Para aqueles que já são casados, nós precisamos da ajuda da graça de Deus para servir a Deus. E quando acontecer as quedas, as fraquezas, os erros, aí agora o padre vai dizer, é preciso que dentro das nossas famílias, nós saibamos perdoar uns aos outros. Nós temos que aprender a nos perdoar mutuamente dentro da nossa casa. Irmãos perdoar irmãos, filhos perdoarem os pais, esposo perdoar esposa, esposa perdoar esposo. E aí eu digo, se você teve alguma fraqueza e ofendeu alguém na sua casa, não abuse também da misericórdia dos outros, não. Porque é muito triste. Não abusar da misericórdia e aprender a se perdoar uns aos outros, em família. Nós precisamos aprender isso. Eu quero dizer para aqueles que ainda não estão casados, mas estão namorando, estão noivos, ou pensam em casar, ou pensam em noivar, ou pensam em ter uma família. Isso não é brincadeira, viu? Dizer claro e logo. Matrimônio é sacramento de quê, gente? Serviço, significa que dá trabalho, viu? É de serviço. Você vai ser muito feliz servindo ao Senhor lá no seio da sua família, mas custa, viu? O projeto de Deus é maravilhoso, mas não é fácil. Então, não pense só nos amassos, não.
como muitos por aí pensam. Inclusive a palavra namorar, eu não sei, mas eu acho que ela já não está tendo mais o mesmo sentido na cabeça de muitas pessoas que tinha antigamente. Hoje já existe um novo conceito, eu nem sei se ele já caiu de moda, porque está tudo tão rápido que é o ficar, não é? O que uma pessoa vai construir na vida com isso? Um vazio, quando ela se dá conta que ela está sendo um objeto na mão de alguém. Aqui você quer construir uma casa construída sobre a rocha, onde os ventos vão bater e ela não vai cair, porque ela está construída em cima daquilo que Deus ensina. Então aí, meus irmãos e irmãs, vocês vão ver, principalmente esses que ainda não selaram a aliança matrimonial. Você precisa conhecer o outro e eleger o outro. Se ficar tudo só na epiderme, só nas paixões, nos arrepios, como eu disse, né, nos amassos, e não conhecer o outro, você pode errar, e errar muito. E sofrer mais do que o necessário, porque sofrer de fato, nós vamos sofrer mais do que o necessário. Você precisa assumir essa missão com responsabilidade. Conheça o outro. Será que o outro é alguém que me respeita? Será que o outro é alguém que me humilha? Que me maltrata, mas nem casou ainda, já está assim, que me agride? Quantos que lamentam depois chorando pelos cantos, nos ombros dos padres? Nós que aguentamos, nós que escutamos. Nossa, padre, mas lá em casa só eu que rezo, mas você escolheu a bênção para a sua vida. É verdade. Quem é que escolheu? Procure uma pessoa que te aproxima do altar e não que te afasta do altar. Se você tem um objetivo de vida, então você não vai encontrar uma pessoa que é totalmente perfeita. Porque o matrimônio serve para aperfeiçoar as pessoas. Então os dois vão ser imperfeitos. Mas o mínimo para caminhar na mesma direção é preciso, senão isso vai dar errado. Tem que ter responsabilidade, a palavra é essa, responsabilidade, né? Para construir a família, projeto de Deus sobre a rocha. É isso que nós precisamos. E nós precisamos também de um coração como o coração das crianças, mais aberto para a palavra de Deus. Jesus falou hoje, quem não tiver um coração como o coração das crianças, que acolhe o reino dos céus, assim, com alegria, inocentemente, não vai entrar no reino dos céus. Meu Deus, essa palavra me assusta, Dom Tiago, a gente já acostumou com ela, mas uma hora ou outra, quando vem a consciência, me assusta. Por quê? Condição sine qua non, condição sem a qual não. Ou seja, se não for acolher o reino do céu como as crianças acolhem, não vai entrar no reino dos céus. Você quer entrar no reino dos céus? Eu quero. Então nós temos que aprender a acolher a Jesus Cristo e o Evangelho como as crianças. No Evangelho tem dois tipos de pessoas: aquela que tem os corações duros. Moisés tolerou isso por causa da dureza do vosso coração. E aquelas que têm um coração pequenino, manso, humilde, as crianças. Jesus quer que o nosso coração seja coração manso e humilde. Queria convidar você a inclinar a sua cabeça, colocando a mão no seu peito. Rezar agora pela sua família. Traga à sua mente
a imagem das pessoas da sua família, dos membros da sua casa. Você que já fez esse compromisso diante do altar de Deus, de querer amar a Deus e seguir a palavra de Deus, através do matrimônio. Mas todos nós temos uma família, nós podemos rezar pela nossa família. Peça ao Senhor: Senhor, cuida da minha casa, Senhor, cuida da minha família. Jesus hoje, Ele abraçava as crianças, colocava a mão sobre as crianças e abençoava essas crianças. Eu quero convidar você a dizer para Deus: abraça a minha família também, Jesus. Abençoa também a mim e a minha casa. Protege-nos, Senhor. Dá-nos a graça de viver a fidelidade à Tua palavra. Ensina-nos a ter paciência uns com os outros. Ensina-nos a ser mais fiéis. Dá-nos força para tirar o pecado do meio de nós, as gritarias, as rixas, os xingamentos, a falta de perdão. Tira tudo isso do seio da minha família, da minha casa. Peça isso ao Senhor, que Ele abrace também. Eu quero ter um coração humilde e pequenino, porque eu preciso muito do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.